A primeira coisa que você precisa saber para organizar o seu corpo é que ele está inteiro conectado. Nosso corpo ele funciona como uma teia. Dá uma olhada nessa imagem. Isso é para você ter uma ideia de que se eu tiver um nozinho aqui no pé, nessa teia, vai interferir no corpo inteiro. Qualquer disfunçãozinha em qualquer parte do corpo vai interferir no todo. Então, é muito necessário você desbloquear e organizar todas as articulações, todas as partes do seu corpo para ele funcionar bem. Eu vou te dar um exemplo. Se você tem um encurtamento aqui do lado esquerdo, tá? E vai fazer agachamento, porque é importante fazer um agachamento. Imagina que você vai estar trabalhando muito mais um lado ou sobrecarregando muito mais um lado do que o outro. Aí você sabe que assim não funciona bem, né? Não vai estar prejudicando o seu corpo, ele está desorganizado desse jeito. E aí vem um profissional ou você mesmo vai tentar corrigir esse desvio. Aí você vai criar uma outra compensação, você vai estar forçando mais ainda, então aí o agachamento vai ficar... Gente, só de mostrar para vocês, eu já tensionei demais a minha lombar, tá? Então, como que a gente vai organizar? Primeiro, amolecendo mais o corpo. Caramba, eu quero trabalhar força, eu quero ficar forte, músculo, né? Diminuir a minha flacidez. Como é que eu vou amolecer primeiro? Sim, a gente precisa tirar a rigidez do corpo, porque força e rigidez são coisas totalmente distintas, tá? Uma pessoa forte não significa que ela seja rígida, dura. Tá? Inclusive, sabe aquela capa que a gente vê na carne do açougue, aquela capa branquinha? Ela é a fáscia, ela é a grande comunicadora do nosso corpo, ela encapa nossos músculos, ela encapa os nossos nervos, os nossos ligamentos, tudo ela encapa, ela está por dentro e por fora da musculatura, são várias fibras de fáscia, e a fáscia, ela é que transmite a informação do nosso corpo. E se ela não está bem hidratada, se ela não está maleável, se ela não está bem resiliente, você não vai conseguir ficar forte, você vai ficar rígida e criar todas essas desordens que vão te trazer a dor, tá? Então, se você tiver alguma dúvida até agora, escreve que eu vou te respondendo no chat, tá bom? O que eu vou precisar te mostrar de primeiro também que a nossa base, né, no momento em que a gente está em pé, está nos pés. Então, olha, se eu tenho um pé que vem um pouquinho mais para dentro, ele também já vai comprometer as outras articulações, o corpo todo, né? Porque a gente tem a força da gravidade o tempo todo atuando sobre nós. Aí eu vou lá fazer o agachamento. Ó meu joelho, tá vendo? Ele vai fechar, isso vai trazer um problema para o quadril, para a coluna, é a mesma coisa. Então, antes de fazer o agachamento, a gente precisa ver como está a nossa base. Então, eu te sugiro a você começar a se pesquisar. Como é que é o apoio nos seus pés? Se ele é um pouquinho mais para dentro, se ele é para fora. Eu tenho muitos casos de alunas, por exemplo, que elas estão nessa posição padrão. E aqui, ó, se você caminha, que o médico falou para eu fazer uma caminhada. Imagina você fazendo uma caminhada, tá? Não tá bem encaixada a articulação. Então, a caminhada, ela sim é muito importante, mas você precisa organizar antes a tua articulação do joelho, do quadril, do pé. Vocês entendem aonde eu quero chegar? É mais ou menos aí. Então, uma dica que é muito importante para você é começar a se pesquisar. Caramba, eu sinto mais o calcanhar, ou de repente um lado mais calcanhar, o outro mais para dentro, porque a gente tem mesmo diferenças. Até por uma preferência de perna de apoio. A minha perna de apoio é a perna direita. Então, toda vez que eu vou
apoiar minha perna para fazer alguma coisa, eu apoio a perna direita. Eu tô com quase 55 anos. Imagina o que são 55 anos apoiando mais nessa perna. As articulações desse lado estão diferentes da do lado esquerdo e essa desorganização vai acontecendo. E se eu não prestar atenção nisso e procurar organizar meu corpo, eu vou me machucar. Essa soma de desordem, ela vira lesão com certeza, tá? Na articulação. Então a gente precisa pensar nisso. Então eu te convido a se perceber. A gente não quer corrigir o certo ou errado, tá? A gente quer organizar. É muito mais suave, tá bom? A maneira como você vai se organizar é com aquela delicadeza, com aquela gentileza que você ajuda um bebezinho a se alimentar, sabe? Limpa lá a babinha, aquele babô na hora de botar a colher na boca ou quando ele caiu, e você ajuda, você vai ajudar o seu corpo a se organizar. Não force nada, por favor. Essa forçada que eu te dei no agachamento, por exemplo, vai te machucar mais ainda, você vai criar outras compensações. Então, a pesquisa que você vai realizar sobre como o seu corpo está organizado. Como você sente a sua coluna, a sua perna de apoio, os seus ombros. E aí você vai espreguiçar com muita gentileza para a organização acontecer. Então, um exemplo. Você está um pouquinho mais compactada desse lado ou sentindo mais apoio aqui. Começa movimentos suaves, ó. Para o outro lado, você concorda? Se você está muito aqui, você não vai ficar fazendo aqui. Apesar de ser deve ser bem mais gostoso para você vir para cá, porque é aqui que você está acostumada, mas a gente precisa pensar na organização, então você vai para o outro lado, mas faz um movimento bem gentil, tá? Eu não estou falando de alongamento, eu estou falando de espaço articular, e quando eu uso a palavra do espreguiçar, é um movimento que ele tem volume, ele vem lá de dentro, sabe? Se você fizer agora esse movimento aqui, simplesmente pensando num alongamento, você vai ver que ele tem uma qualidade muito diferente se você der uma espreguiçadinha desse lado. Essa qualidade é a qualidade que organiza, tá? Então, se você está sentindo mais para dentro, espreguiça mais para fora, espreguiça para cima, espreguiça para onde o seu corpo está precisando espreguiçar para se organizar. Espreguiça, esse é um movimento, é um mecanismo natural, muito inteligente do nosso corpo, e a gente deixa de fazer isso por conta da correria, né? E tem que organizar o café da manhã e trabalhar, e a gente para de espreguiçar. Então a gente precisa voltar a se conectar com o nosso corpo e com esses mecanismos naturais que são os mais eficientes. Primeiro, a pesquisa. Segundo, o espreguiçar com gentileza. E o terceiro é se livre do certo e do errado. Ninguém pode falar para você o que é certo e o que é errado quando se trata do seu corpo. O movimento, você tem que sentir quando você está maltratando o seu corpo ou não. Não faça nada que maltrate o seu corpo. Eu vou pedir para você começar a se pesquisar e a espreguiçar com gentileza e depois me dar um retorno para ver se você já percebeu que aqueles movimentos que você faz no dia a dia, se você já treina, se eles já não começam a ficar mais eficientes e mais confortáveis. E se você gostou dessa dica, segue o meu canal, eu vou estar sempre trazendo muitas pérolas para você transformar a sua vida, transformar a sua dor em alívio, em bem-estar. Se você lembrou de alguém que possa se beneficiar com o que eu acabei de falar, também compartilha com essa pessoa. Um abraço e até a próxima aula. Beijo!